Meu nome é Vitor de Castro Silva, essa aqui é a apresentação para o T5 da disciplina de Estrutura de Dados. Estou fazendo um trabalho junto com o Vinícius Emanuel Cavalieri Verdade. Ele vai falar um pouco mais pra frente no vídeo. Bom, eu vou dar uma explicada aqui mais ou menos como funciona a e-mail. Eu vou tentar ser meio rápido para o vídeo não ficar muito longo. Bom, aqui a gente tem algumas funções de comparação específicas para o nosso trabalho, que a gente usa nas estruturas, então nas árvores ou nas hash table. Aqui, por exemplo, funções de comparação aqui, funções de achamento. Bom, aqui nessa parte no começo da main, a gente tem a declaração das estruturas. Então, estruturas de grafo, estruturas de árvore, etc. Por exemplo, aqui a gente tem a declaração dos registradores. Os registradores são esse... A gente vai usar bastante esse daqui nessa apresentação, esse tipo de struct point. Então, eu vou explicar mais ou menos o que ela é. Bom, ela basicamente é uma struct que guarda um char ID, né, que no caso é uma string, um x e um y, que são as coordenadas desse ponto. Esse ID seria, se esse ponto fosse, por exemplo, de alguma torre, de alguma quadra, seria o ID dessa torre, dessa quadra, se a gente precisar usar um pouco mais pra frente no trabalho. Bom, aqui a gente tem a parte que a gente cria as árvores de itens, né, quadras, dentro, semáforos, torres e carros. Aqui a gente cria uma árvore também para vértices. A gente deixa separado porque as funções de comparação delas são diferentes, então assim acaba ficando um pouco mais organizado. Ao longo do nosso trabalho a gente usa bastante lista, principalmente para printar coisas, porque como a gente vai acabar percorrendo a estrutura inteira, lista acaba sendo um jeito mais eficaz, né, mais rápido de fazer isso. Por exemplo, aqui a gente tem uma lista de desenvolvedor, que seria a lista que guardam as figuras criadas pelo programa, como por exemplo os retângulos de colisão ou então de sobreposição. E aqui a lista de figuras seriam listas de figuras, retângulos e círculos criadas pelo programa. Aqui a gente tem várias tabelas, né, tabelas hash, para quadras, hidrantes, semáforos, torres, pessoas e etc, etc, etc. Aqui a gente tem algumas structs cores, que seriam as cores das quadras, dos itens, né, basicamente. Mais duas listas de setas rua e listas de listas rua. Essas setas ruas são a representação em desenho das ruas e as listas ruas seriam as ruas propriamente ditas. Na verdade, vai falar um pouquinho mais sobre como funcionam essas ruas. Aqui chega a parte importante do trabalho, que seriam a leitura dos .gel, .via e etc. dos arquivos. Eu vou falar bem por cima, eu vou falar, na verdade, mais focando aqui no ponto carry, que é o que mais importa aqui pro T5. Bom, vou falar um pouquinho também aqui da leitura de argumentos, porque como a gente usa ela em todos os outros arquivos, não faz mal a gente explicar como que ela funciona. Então, basicamente, a gente tem essas três variáveis, line size, line e args. Line size seria o tamanho da linha do comando do arquivo, né, que a gente está lendo agora. Line vai ser onde a gente vai guardar a linha. E args vai ser um vetor de string, que depois que eu chamar essa função aqui usando a string line, vai me retornar um vetor com todas as palavras que tinham naquela linha. Isso aqui acaba ajudando a gente bastante na hora de programar o programa propriamente dito. Bom, aqui passar um pouquinho por cima das funções. Vou aqui direto para as funções do T5. Aqui nas funções do T5 a gente tem essa @m aqui, que é uma das funções que usa registrador. Ela basicamente guarda o .xy do morador que tem o CPF que o usuário enviou na chamada da função. No caso, na linha do arquivo. Bom, basicamente essa parte aqui, esse comecinho, vai ser bem parecido, se não igual, para todas as pessoas que usam registradores. A gente pega aqui nessas duas linhas o ID do registrador, que o usuário quer armazenar. Checa para ver se tem alguma coisa nessa posição, e se tiver a gente libera espaço para sobrepor. E aqui a gente pega, aqui fica um pouco mais específico para esse comando. Nesse caso a gente está pegando a pessoa da hash table usando o CPF dela, chamando essa função toAddress, que vai receber uma quadra, um char, que seria a face da quadra,
e o número, e vai retornar um point, né, dessa strict point aqui, com o x e o y específicos dessa posição que eu enviei. Isso aqui facilita bastante pra gente na hora de codar o programa inteiro. Aqui eu pego, dou um alloc pro ID da pessoa e armazeno o CPF no ponto também, caso a gente precisar um pouco mais pra frente. E por fim guardo esse ponto no registrador. Aqui nesse comando @e é basicamente a mesma lógica do morador, só que agora para um endereço. Ele vai enviar o CEP de uma quadra, em vez do CPF do morador, e acaba até sendo um pouquinho mais fácil, né? A gente faz a mesma checagem que a gente fez antes, pega a quadra, chama a mesma função, armazena o ID dessa quadra no ponto e armazena o ponto. E é basicamente isso, esse comando. O @g é um pouquinho mais complicado, ele pede agora de um item específico, né, um hidrante, semáforo ou torre. Aqui a gente tenta pegar, né, das três... Como a gente não sabe qual objeto que é, não tem nada que especifica, né, se é um hidrante, semáforo ou torre, a gente usa o ID que o usuário enviou e tenta pegar da hash de hidrante, semáforo de torre. Caso não exista, ele vai retornar nulo, então em um desses aqui vai estar. E se não tiver em nenhum desses aqui, ele nem entra nesse if aqui. Mas se ele conseguir achar algum item, ele vai fazer o mesmo esquema, pegar a posição do registrador. Como dessa vez a gente não vai ter nenhuma quadra envolvida, a gente só seta o x e o y do ponto como o x e o y do item. E é basicamente isso esse comando. E também seta, né, o ID do item aqui. Esse @xy aqui é mais simples ainda. Ele vai pegar um XY que o usuário vai enviar e vai setar e guardar nesse registrador que o usuário também enviou. É a mesma lógica dos outros, só que um pouco mais simples. Esse comando @tp fica um pouco mais complicado. Basicamente o que ele faz ele vai receber um parâmetro do tipo, um parâmetro que vai ser o identificador do registrador 1 tipo de estabelecimento e o parâmetro que vai ser o ID do registrador 2, e ele quer que eu armazene no registrador 1 o estabelecimento daquele tipo que ele enviou, que é mais próximo do registrador 2. Então vou tentar dar uma acelerada aqui para o vídeo não ficar muito longo. Bom, o mesmo esquema de antes. Aqui a gente pega o tipo da hashtable de tipo, todos os tipos têm uma lista de estabelecimentos daquele tipo, para facilitar na busca, né, de coisas como essa. Então a gente pega essa lista aqui, pega o primeiro elemento da lista e aqui nesse while a gente vai passar de jeito bem bruto mesmo, calculando a menor distância entre os estabelecimentos e o ponto do R2. Saindo desse while, a gente vai ter em estabelecimento o estabelecimento mais próximo. A gente vai chamar a mesma função toAddress, guardar ela aqui no R1 e guardar ela no registrador. Aqui a gente tem duas funções bem simplesinhas, a função AU e RAU. A função AU cria um veículo com os parâmetros que o usuário enviou, insere na árvore de veículos e na hashtable de veículos. E o RAU pega o veículo da placa que o usuário enviou e remove ele da árvore e da hashtable. E aqui a gente tem o comando mais complicadinho, né, sem contar o de achar o caminho mais próximo. Bom, esse DC aqui ele vai detectar colisão entre todos os carros e caso ele ache alguma colisão, ele vai remover a aresta em que essa colisão aconteceu. Então, essa primeira parte aqui só eu setando o nome do arquivo que eu vou criar, já que o DC ele exige que seja criado um novo arquivo SVG. Então aqui eu colocando o nome dele. Bom, eu vou pegar eu vou pegar a árvore de carros e converter para uma lista. Bom, aqui eu vou printar a cidade, né, sem as coisas de colisão. E aqui nesse POSIX1, né, nesse while aqui do POSIX1, eu vou começar a fazer a checagem para checar as colisões. Eu vou pegar aqui o primeiro elemento da lista e vou, para cada carro que eu pegar,
eu vou checar todos os carros na frente dele nessa lista e ver se eles têm essa sobreposição. Então, basicamente isso que esse segundo while faz. Para todos os elementos que estão na frente do carro 1, eu vou checar para ver se os dois bateram. Se eles bateram, essa função overlap aqui vai retornar 1. E eu vou entrar aqui nesse if. Essa parte aqui inteira é eu setando as configurações do retângulo de colisão. Aqui eu estou criando um retângulo de colisão. E aqui eu pego a lista de ruas. Entro nesse while aqui, que é para achar a rua que é mais próxima desse retângulo. Então eu percorro essa lista também, calculando a distância entre o elemento da rua e o retângulo, o ponto médio do retângulo. E quando eu sair desse while aqui, eu vou ter a rua mais próxima do acidente, que eu vou assumir que é a rua onde o acidente aconteceu. Com isso em mente, eu vou pegar essa rua, remover essa aresta, né, no sentido de ida e remover essa aresta no sentido de volta. Caso, como o nosso TAD, como o Brad vai explicar um pouco mais à frente, nosso grafo, ele tem... ele trabalha mais usando os vértices, então eu removo a aresta entre esse vértice aqui e a aresta entre esse vértice aqui, caso tenha, né, seja uma rua de mão dupla. E eu printo o retângulo de colisão aqui, destruo esse retângulo para liberar a memória que ele ocupou e repito esse while para checar o próximo carro. Saindo daqui eu vou ter visto todos os carros que tem no programa. Esse algoritmo parece ser meio bruto, mas acaba sendo até um pouco rápido. Se eu não me engano, a velocidade dele é n log n, porque eu acabo tendo que passar pela lista de carros uma vez e mais um pouquinho, né? Já que eu olho só os carros que estão na frente dele, não todos. Aqui eu dou fim nessa lista de carros, né? Que como eu converti a árvore de carros para uma lista, agora eu preciso dar free, como eu não vou usar ela mais no programa. E termino de printar o SVG. E só para o Vinícius, na verdade, vai explicar um pouquinho mais agora como funciona as funções que envolvem grafo. Mas só para terminar aqui o final da main. Bom, esse aqui é o final da main. Então é onde eu printo esse comando hashtag aqui. Vai ser quando eu terminar de ler o arquivo. Eu vou colocar no arg0 uma hashtag para eu poder printar toda a cidade. E aqui no finalzinho eu dou free em todas as estruturas que a gente usou, diretórios, cores, etc. Olá, meu nome é Vinícius Manuel Cavalieri Verdade e estou aqui continuando a apresentação do trabalho de estrutura de dados 5 do sistema viário. Aqui apresentarei a função P e SP do trabalho. Para entendermos elas, precisamos entender primeiramente a estrutura do grafo e o algoritmo de Dijkstra, da menor distância. Ok. Aqui temos a definição das structs grafo, vértice e aresta. Grafo é uma estrutura de dados em que temos um conjunto de vértices e arestas e em que esses vértices são conectados por essas arestas. No caso desse programa, nós temos que o nosso grafo será direcionado, ou seja, um vértice vai até outro. E a aresta é a representação da origem e do destino. Aqui temos diversas funções, como compare aresta, compare vértice, criar grafo, criar vértice, criar aresta, inserir aresta, que funciona como: eu envio um vértice de origem e um vértice de destino. Caso os dois sejam diferentes de nulo, ou seja, caso eles existam no meu grafo, eu aloco memória para minha aresta, coloco a origem e destino como labels e insiro na minha tabela de arestas do meu vértice de origem. E ela terá como identificador a label de aresta destino, ou seja, um vértice vai de um lugar para outro.
Temos também a remoção de arestas, que eu mando uma label de origem e uma label de destino. Eu pego o meu vértice de origem diretamente da tabela de grafo e pego minha aresta através do meu label de destino. Assim, caso a aresta seja verdadeira, ou seja, caso ela exista, eu apenas removo ela e a destruo, a desaloco. Temos também uma função importante chamada vértices adjacentes, em que eu retorno uma lista de vértices que são adjacentes a um vértice dado. Ou seja, ele vê todos os vértices que tem como origem o vértice passado. Eu percorro a minha tabela de arestas do meu vértice dado. E assim retornando uma lista com esses vértices. Temos também uma definição de closest path, em que eu utilizo o algoritmo de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra, inicialmente, ele essencialmente necessita de um grafo, pois não tem como ele passar uma menor distância caso ele não tenha um grafo. O algoritmo de Dijkstra, ele define a melhor distância para o peso dado. Aqui temos nossa struct Dijkstra, que ela possui um identificador, um peso e um ponteiro para o seu Dijkstra anterior, funcionando assim como uma lista. Aqui temos a definição, o início da nossa estrutura. Crio 3 tabelas hasteadas que tem como base aquela estrutura de Dijkstra. O que ele faz? Esse Generate Label Table. Ele cria para cada vértice do grafo uma struct Dijkstra correspondente. O primeiro Dijkstra que eu crio, eu seto a sua distância como 0, pois ele é a minha origem. Ou seja, eu não tenho peso, eu não tenho custo de ir da minha origem para ela mesma. Aqui eu percorro a minha lista de Dijkstras não visitados, ou seja, percorro todos os Dijkstras que eu ainda não vi, que eu ainda não passei por eles, procurando o com a menor distância. Assim que eu achar o com a menor distância, eu vejo aqui se ela é minha origem, se ela é o meu destino. Caso ela seja o meu destino, eu paro, pois tenho o resultado que eu quero. Ou seja, quando descubro o meu dig de menor dist, ou seja, o meu Dijkstra de menor distância, eu passei por ele. Ou seja, eu posso removê-lo do não visitados e adicioná-lo na minha lista de visitados. Assim, pego no meu grafo, para o label de dig de menor dist, todas as minhas arestas adjacentes. Crio assim uma lista de arestas adjacentes. E crio uma posição, um ponteiro, para a minha posição atual, para a minha aresta atual. Tem um loop que vejo até minha aresta atual ser nula, ou seja, quando eu não tiver mais arestas adjacentes, eu posso parar este loop. Aqui eu vejo qual é a condição que me vale a pena poder mudar a minha distância para o anterior. Ou seja, aqui é onde eu guardo o meu Dijkstra anterior, onde eu sigo para frente. Aqui ele checa se a distância é maior que o valor. Caso seja, eu coloco o valor dentro de minha distância e dig menor dist dentro de anterior. Assim, eu checo também se o dig adjacente de tal label não existe na minha tabela de não visitados. Se ele não existir, eu insiro ele lá. Assim, a aresta atual vai para a próxima, assim criando um loop. No momento que essa condição aqui é cumprida, ou seja, que eu chego no meu destino, eu gero um caminho recursivamente, pois no final do código de Dijkstra eu tenho como resultado o meu último Dijkstra, ou seja, eu tenho o meu final.
e sendo que eu quero uma lista de origem até o destino, e não de destino até a origem. Então, recursivamente, eu crio uma lista e insiro ela invertidamente. Ou seja, eu vou rastreando os meus Dijkstras anteriores e inserindo eles na lista recursivamente. Tranquilo. Primeiramente, para o pictório de P ponto de interrogação, o que eu faço? Crio um vértice info de origem e um vértice info de destino. Vértice info e aresta rua info serão explicados mais para frente. Eu vejo na minha árvore de tri-vértice info a coordenada do registrador que seja mais próxima a um vértice e vou até ela. Retorno o meu caminho de Dijkstra, dependendo sendo pelo comprimento ou pelo tempo. Aqui eu lido com o sufixo dado para o pictório, abro o meu arquivo, imprimo a cidade dentro do SVG utilizando as quadras e as figuras auxiliares. Aqui eu faço o print das andadinhas até os vértices mais próximos. Como foi visto aqui em cima, nós temos que fazer o tree closest to, pois esses registradores não são coordenadas exatas dos meus vértices. Então primeiro eu preciso chegar nos meus vértices para depois podermos andar por eles, pelo caminho. Então assim printo o caminho. Para o textual, faço a mesma coisa, porém utilizo direcionando o caminho TXT. Eu utilizo três labels, um atual, um de origem e um de destino. São três vértices info em que eu preciso para poder utilizar minha função de orientação, que usa slope de 3 pontos dados para indicar se ele move-se em sentido anti-horário, horário ou se ele está no mesmo plano, ou seja, segue reto. Passo um loop até o destino chegar no fim, printando se ele vai para frente, para a direita ou para a esquerda. Assim que ele chega no seu objetivo, ele imprime continue até o seu objetivo e chegou no objetivo com sucesso. Para SP ele faz as mesmas coisas, porém com a diferença de destino atual, pois ele necessita alternar de caminho, ou seja, eu tenho um loop de caminhos. Ele me retorna a Dijkstra e eu já dentro desse loop printo o meu caminho com as cores indicadas alternadamente para cada caminho imprimido. E o mesmo se dá para texto, só que ao invés de imprimir, eu tenho alternância para caso seja comprimento ou caso seja tempo. Daí assim eu entro no loop vendo os caminhos diferentes, pois tenho o destino atual e via origem. E o que eu faço? Eu faço tree closest to do registrador indicado, ou seja, caso eu tenha 3 registradores, eu verei de R1 até R2, de R2 até R3, pois eu tenho que a minha origem muda de acordo com o meu loop. É basicamente isso as duas funções, porém vou explicar um pouco das estruturas aresta rua info e vértice info. Como nosso grafo é uma estrutura genérica, nós podemos guardar qualquer coisa. Para esse trabalho decidimos guardar vértice info e aresta rua info, pois cada aresta é uma rua que possui nome, o CEP da quadra ao lado direito, esquerdo, o comprimento e a velocidade média. Guardamos também por precaução o XY médio dela, o XY de origem, de destino, o tempo e a label de origem e de destino de tal aresta. Vértice info, nós guardamos x e y, um identificador e o tipo de vértice. É basicamente isso. Agradeço, obrigado e é isso.